Boa tarde, professor. Meu nome é Ricardo, eu estou aqui representando o grupo do Sherman, do Augusto, do Calderino, do Denilson e da Juliana. Nós apresentamos uma parte do trabalho no sábado. O Sherman apresentou uma aplicação das cadeias de Markov e a disseminação de spoilers, né, de fofoca, a gente vai passar aqui nos slides. E a gente quis trazer aqui uma aplicação de cadeias de Markov e a inadimplência. Tá bem? Vamos lá. Bom, esse aqui foi o exemplo que o German apresentou, eu não vou gastar muito tempo aqui. Tem 4 estados diferentes aqui, mas já foram apresentados em aula. Eu vou pular para aproveitar o tempo e não consumir o seu também. Aqui a curiosidade que eu acho que ele mostrou lá foi que em 65 rodadas todos já estavam cientes do spoiler, ou seja, da fofoca, ou seja, em 65 rodadas a totalidade das pessoas já estava ciente do spoiler ou da fofoca. Tá bem? A aplicação aqui, a inadimplência, a gente usou as cadeias de Markov, na verdade já usava aqui, e eu quis trazer como exemplos aqui. Tem várias aplicações aqui dentro da gestão da inadimplência das empresas. Tá? Então, uma delas é a estimação das perdas esperadas, é o antigo PDD. Então, é um conceito contábil aí que a gente precisa ter uma base para estimar qual é a perda no contas a receber das empresas. E eu usei aqui cadeias de Markov para estimar qual era esse percentual de perda. Eu vou mostrar como aqui no exemplo. Projeção de contas a receber. Eu vou exemplificar aqui também como é que funciona. Projeção de PDD, projeção de PCLD, também é utilizado. Direcionamento comercial e análise de viabilidade de projetos de expansão. Isso aqui também é uma ferramenta em que dá para utilizar as cadeias de Markov. Gestão de modalidade de pagamento também. E avaliação de relação de custo-benefício, isso aqui eu vou comentar lá no final, mas eu não trouxe o exemplo aqui, mas as demais eu trouxe. Bom, aqui eu peguei um grupo, um segmento específico de clientes aqui da empresa para exemplificar como que funciona, tá? Então a gente tem aqui a emissão de uma fatura, né, de um grupo de faturas, aqui a gente está falando de milhares de clientes, e aqui, para simplificar, reduzir o número de estados, então a gente tem uma fatura a vencer, uma fatura vencida até 90 dias, até 180 dias, até 360 dias, mais que 360 dias, e uma fatura que se torna inadimplente, ou seja, aqui a gente já considera que não há mais probabilidade nenhuma de recebimento. E a gente tem o status pago. Para esse grupo específico aqui, a gente pegou as probabilidades aqui de cada uma das mudanças de estado, então uma fatura que está a vencer, ela tem 66% mais ou menos aqui de probabilidade de ser paga até o vencimento e 34% de seguir aqui envelhecendo. Aqui 96% de ser paga em até 90 dias e quase 4% aqui de seguir envelhecendo. E aí por diante aqui os percentuais. Esses números aqui eles foram estimados baseados em clientes reais aqui, tá, de um segmento específico aqui do trabalho. Aqui eu montei a matriz, então a gente tem as probabilidades aqui na matriz que estão ilustradas no grafo de cima. Aqui a inadimplência acumulada, ou seja, é o que eu chamo aqui de um indicador de inadimplência total, é quando eu multiplico esses percentuais todos aqui de não pagos, tá? Eu multiplicando esse por esse, por esse, por esse, por esse, dá o total de inadimplência que eu tenho de uma fatura não vencida ainda. Uma das aplicações que a gente tinha aqui, né, eu vou mostrar aqui na frente, eu montei aqui alguns outros cálculos, aqui que são indicadores que a gente vai usar lá na frente. Aqui é o valor recebido acumulado, então aqui eu fui acumulando quanto que foi recebido, e aqui o valor representativo de quanto eu não recebi em cada uma dessas faixas aqui cumulativamente. Depois eu vou mostrar como que ele foi calculado. Agora, seguindo para os exemplos aqui a gente tem, com a cadeia pronta, aqui é possível a gente identificar qual que é a perda esperada em cada uma das faixas do contas a receber, ou seja, a minha política contábil aqui, eu usei esses percentuais aqui
para identificar quanto que eu tenho que provisionar do meu contas a receber, ou seja, quanto que eu não vou receber, né, do meu contas a receber, de acordo com a faixa de idade aqui. Então, por exemplo, aqui eu não estou falando da totalidade dos meus clientes, tá, da minha receita, mas eu estou falando de um grupo só. Então, esse número aqui não representa o total aqui da empresa. Mas, do total da minha receita, eu tenho 0,4% de chance, antes de vencer, tudo que vence eu tenho 0,4% de chance de não receber, que é essa multiplicação desses fatores aqui, das probabilidades de não receber faixa a faixa. Quando eu sigo para títulos que já foram vencidos, mas estão até 90 dias, eu multiplico esse por esse, por esse, por esse, e dá esse 1,2, e assim por diante. Então isso aqui é a minha política, eu uso esses percentuais aqui avaliando a minha base inteira de clientes, para estabelecer quanto que eu tenho que provisionar faixa a faixa aqui contabilmente, como uma perda esperada. Isso aí chama perda esperada, tá? Essa é uma das aplicações. Segunda, projeção de contas a receber, ou seja, eu tenho contas a receber aqui no momento zero. Eu sei que eu vou ter uma receita aqui num período seguinte, eu consigo fazer projeção, então quanto de cada uma dessas faixas vai ser recebido para o período seguinte e quanto vai ficar aqui pendente no contas a receber. Então é usado também o resultado aqui da cadeia de Markov para projetar as contas a receber. Aqui uma única nota, é importante que as faixas aqui estejam iguais, tá? Então o ideal é que aqui eu uso 30 a 30 dias, tá? Então eu monto isso 30 a 30 dias para poder fazer a projeção direitinho 30 dias depois, mas aqui, para exemplificar, eu reduzi, ficou 90, 90, 180 dias, então não daria para aplicar usando essa quebra aqui, tá? Mas no dia a dia eu uso 30 a 30, dá para fazer. E dá para calcular qual é a perda esperada dado um contas a receber, que é a terceira aplicação que eu comentei aqui. Então, aqui a gente simplesmente aplica esses percentuais aqui a cada uma dessas faixas de contas a receber e eu estimo aqui quanto que eu tenho que provisionar como uma perda da minha receita naquele mês. Tá bom? Essas são 3 aplicações. Aí, professor, aqui é uma quarta aplicação dentro da análise de viabilidade de projetos de expansão aqui da empresa. A gente separou aqueles percentuais, esses percentuais aqui, se comparar, são os mesmos do último slide, é o geral para essa base de clientes específica. E aqui a gente desdobrou para clientes de uma região de classe socioeconômica A e aqui para a classe socioeconômica B2C. A gente usa isso aqui para estimar quanto de receita eu vou perder em cada um dos projetos, né? Por exemplo, se eu for fazer um projeto num C, eu tenho essa perda aqui, e aí a gente usa isso na análise de viabilidade do projeto. Tá? Aqui é até curioso que a gente tem uma inadimplência menor numa classe social B2C do que a gente tem numa A, é uma especificidade aqui desse segmento aqui que é aqui da Comgás. Tá bom? E aí uma quinta aplicação aqui dentro que a gente tem é uma análise relacionada à modalidade de pagamento. Então eu peguei aqueles mesmos percentuais das clientes e separei entre quem tem débito automático e quem paga as faturas através de outras modalidades. Então aqui a gente vê claramente que a minha inadimplência com quem tem débito automático, óbvio que é bem menor, né? Aqui parece um quinto, mas na verdade, se a gente abre aqui as casas decimais, dá quase 10 vezes menor do que a inadimplência das outras modalidades. Isso aqui, né, quando a gente fala de uma receita grande, é muito dinheiro. Então isso aqui é importante. E isso aqui nos ajuda aqui a avaliar qual é o esforço que eu tenho que ter nas minhas ações de estímulo, por exemplo, ao desenvolvimento, né, ampliação aí da penetração do débito automático dentro da empresa. Aqui eu mostrei em quantidade de clientes, mas na prática é isso aqui que é importante para mim. Tem outras análises que podem ser derivadas aqui em quantidade de cliente, mas esse aqui é o número principal. Tá, então aqui a ideia foi trazer esses 5 exemplos de aplicação de cadeia de Markov dentro do ambiente de inadimplência. Tá bem? Análise de ações de cobrança, eu poderia, por exemplo, fazer a cadeia de Markov para um indivíduo que passa por um dos processos de cobrança e comparar ela com um processo que não passa por uma ação de cobrança, vamos por negativação. E aí eu consigo medir
qual que é o impacto da negativação dentro da faixa e dentro do total aqui a vencer, que ele vai impactar, né, na última linha aqui, quanto que eu consigo recuperar dos meus débitos ou não. Por isso que esse aqui é um sexto exemplo, eu não coloquei aqui porque ele é um pouco mais complexo, eu não tinha dados para fazer, mas eu achei legal exemplificar. Tá ok? É isso, professor. Obrigado.